Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edir de Literatura e nós vamos conversar hoje um pouco sobre os vestibulares catarinenses e os livros. Como impactam esses vestibulares? Como é que os livros costumam aparecer nas nossas provas? Então vamos dar uma olhada aqui. Nós selecionamos alguns aspectos importantes para conversar hoje. Bom, todo programa de vestibular da UFSC costuma ter um núcleo temático. É o que nós vamos perceber agora, né? Vale levar em consideração que a gente tem 3 grandes vestibulares aqui, né? O vestibular da UFSC, que lança 8 livros, certo? E nós temos depois as provas da ACAF e da UDESC, que vão pegar desses 8 livros, cada uma dessas universidades, né? Cada um desses programas, a ACAF e UDESC, cada uma seleciona 5 livros daquele programa de 8 obras da UFSC, certo? Então a gente vai levar em consideração aqui que os livros da UFSC são o roteiro essencial que o candidato para qualquer uma dessas provas deve levar em consideração, certo? UFSC, ACAF e UDESC. Bom, no ano de 2014, dá uma olhada aí, a gente teve um caso muito exemplar, que foi a colocação aqui de um tema que ficava muito visível, muito aparente. Isso foi muito bem trabalhado por todas as provas daquele vestibular daquele ano. Então observa, a gente selecionou justamente por isso, porque é bem fácil de enxergar o que aconteceu nessa prova. Olha o nome dos livros: Helena, Amar Verbo Intransitivo, Clarissa, Gabriela, Cravo e Canela, Orfeu da Conceição, A Hora da Estrela, Últimos Sonetos e O Detetive de Florianópolis. Vocês vão perceber então que pelo título já dá para fazer uma ligação entre as obras e perceber que elas têm em comum a temática da mulher, certo? Então, Helena, Clarissa, Gabriela, já no título fica bem claro, mas o Amar Verbo Intransitivo também, porque tem a personagem Elsa, Fräulein, né? Nós temos também ali o caso de A Hora da Estrela, que tem a Macabéa como personagem, e foi escrito também por uma escritora que é a grande marca da literatura produzida pelas mulheres no Brasil, que é a Clarice Lispector. Então, é isso, nós temos um grande eixo temático aqui, que é a figura feminina que aparece destacada na maior parte das obras desse programa. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, abordou isso. A prova da UFSC é uma prova de somatório, tá? Então a gente deve levar em consideração que vão ser produzidos enunciados de língua portuguesa, interpretação, gramática e literatura dentro, né, de cada questão. Aí vão sendo feitas aí afirmativas e o candidato vai verificar as que estão corretas e fazer o seu somatório. Eu recortei apenas 2 enunciados de uma questão, que isso é para a gente ver como é que apareceu a temática da mulher. O primeiro enunciado remete a Helena, uma obra do Machado de Assis, da fase romântica do Machado. Nossa intenção aqui, pessoal, não é ficar resolvendo questões, é só enxergar a prova. Então, a gente vai ser bem breve nesses comentários. Ao revelar abertamente sua origem como fruto de uma relação extraconjugal, Helena ousa afrontar os valores da época e assume uma postura surpreendentemente avançada para uma heroína romântica, certo? Essa afirmativa aqui ela é falsa, certo? Porque, na verdade, ela não revela abertamente a sua origem. A personagem, ela guarda um segredo e o candidato que conhecesse minimamente a obra saberia disso, ok? Nós não vamos entrar em grandes detalhes sobre isso aqui agora, só para vocês perceberem como aparece alguma questão relativa, né, ao conteúdo do livro, ao enredo, e também algumas referências podem ser feitas a características de escola literária, como aparece aqui, por exemplo, uma referência à heroína romântica, certo? Enfim, o livro do Machado era um livro da fase romântica do autor, no entanto a personagem Helena guardava um segredo, o que acaba contradizendo o que está escrito ali, que ela revela abertamente a sua origem como fruto de uma relação extraconjugal, certo? Bom, nós temos ainda um item 8 para avaliar. Esse item 8 diz o seguinte: mesmo sendo personagens tão distintas, Clarissa, Fräulein Elsa e Macabéa reproduzem o discurso do casamento como ideal feminino de realização, sonho que nutrem ao longo das respectivas narrativas. Bom, pessoal, esse enunciado de número 8, ele é considerado correto, e aí a gente tem uma questão muito interessante, porque nós pegamos 3 obras literárias diferentes, 3 personagens diferentes, e relacionamos elas de acordo com um tema em comum, justamente a questão do papel da mulher, né? Então, vocês vão observar aí, esse enunciado é dado como correto, certo? Nós temos de fato, né, em alguns momentos da narrativa fica evidente que a Clarissa é uma menina sonhadora, uma jovem, uma adolescente, mas que vai construindo ideias,
né, digamos assim, idealizadas a respeito do futuro. Ela idealiza um homem ao longo da obra que é o Dr. Maia, né? No final do livro fica bem evidente que ela tinha aquele sonho, né, de casar-se. Ela chama o Dr. Maia de seu príncipe. Então, isso no imaginário da personagem Clarissa. A Fräulein Elsa, ela, surpreendentemente, ela também tem a ideia do casamento. Aqui tinha uma pegadinha até na questão, porque a gente vai observar o seguinte: a princípio a Elsa não é uma mulher tradicional e sonhadora. Ela parece uma mulher muito rígida, mas a gente vai observar que mesmo sendo a Elsa uma microempresária do setor informal do lazer e do entretenimento adulto, ou seja, ela era uma prostituta, né, embora ela não se assumisse como tal, ela procedia à educação sexual prática de jovens burgueses paulistanos. Então ela entrava na casa da família, né, contratada pelo pai da família para proceder à iniciação amorosa desses rapazes. É o que acontece então com o Carlos, o rapaz que vai ser iniciado aí pela Elsa no livro. Mas enfim, a Elsa ela fica sonhando com um casamento com um alemão intelectualizado, enfim, o ideal dela seria voltar para sua terra natal, a Alemanha, certo? Ir lá se casar e ter uma vida digna, uma vida diferente daquela que ela leva no Brasil como imigrante, né? Ela que veio para o Brasil naquele contexto lá da Primeira Guerra Mundial. E depois nós temos a Macabeia. Interessante dizer que a Macabeia não é uma personagem também que vai ser, quem sabe, fruto do desejo dos homens. Pelo contrário, né? Ela é ignorada por todos. O Olímpico de Jesus, que chega a ser o seu namorado, certa vez diz para ela: Macabeia, você é um cabelo na sopa, você não dá vontade de comer. Romântico isso, não? Vejam, de fato, o personagem olímpico de Jesus vai desprezar a Macabeia, mas ela acaba depois indo a uma cartomante e acaba tendo lá uma revelação de que um homem viria para transformar sua vida, e ela passa assim a idealizar o casamento, certo? Então, pessoal, as três personagens, cada uma ao seu modo, imagina assim, né? Idealiza, quem sabe, um casamento, né? No que diz respeito aqui a todas as obras, essa afirmativa acaba sendo considerada correta. Bom, vamos adiante, dar uma olhadinha aqui como apareceu isso na ACAF. A ACAF é uma prova diferente da prova da UFSC, uma prova em que nós vamos ter aí 4 questões de literatura. 3 dessas questões envolvem livros e uma questão envolve escolas literárias, certo? Eu costumo dizer até que a questão de escola literária, às vezes, ela é uma questão um pouquinho mais complexa, mas o candidato ele não pode se dar o luxo de errar nenhuma questão. Em se tratando das questões, sejam elas sobre livros, ou seja ela a questão sobre escolas, o candidato tem que acertar todas elas se vai, né, postular uma vaga num curso concorrido, por exemplo, como medicina. Não pode errar nenhuma questão. Então, amigos, tem um tipo de questão na ACAF que é muito clássica, que é a questão que a gente chama de associe as colunas, certo? Esse tipo de questão geralmente é a questão mais fácil. Observe que a gente tem aqui uma coluna. Nessa coluna, então, nós temos 4 enunciados. O enunciado 1 diz: a protagonista de A Hora da Estrela reproduz cotidianamente o papel imposto pelo masculino e concretiza sua existência rala, o projeto identitário silenciosamente gestado no útero da cultura. Isso é uma enrolaçãozinha, parece que a gente não precisa ficar mergulhando muito nas viagens pseudo-filosóficas que aparecem nesse enunciado. Te liga no seguinte: a protagonista de A Hora da Estrela, para tudo. Agora eu tenho que pegar lá na outra coluna, vamos para a próxima tela. Na outra coluna a gente vai verificar o que faz referência aqui à protagonista de Hora da Estrela, que é a Macabeia. O candidato que conhece minimamente a personagem, né, vai rapidamente identificar ali com o terceiro parênteses, que diz assim: só depois é que pensava com satisfação, sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Bom, então é isso, datilógrafa, virgem e gostava de Coca-Cola é a Macabeia. Voltamos então à tela anterior. Vamos verificar ali 1, 2, 3, 4 enunciados. O primeiro enunciado, o enunciado 1, diz a protagonista de Hora da Estrela. Então, vamos à tela seguinte. Vamos verificar que tem 4 enunciados, 4 parênteses, e é no terceiro parênteses que eu vou colocar o número 1. Fechou? Beleza. Agora eu vou então para a próxima tela, que diz: a sequência correta de cima para baixo é... Vamos lá. Qual delas, A, B, C ou D, traz o número 1 para preencher o terceiro parênteses? A letra B, certo?
bem tranquilo. O que eu acho mais surpreendente, agora tu vai dar uma olhada ali, é que a gente tem ali, ó, vocês observaram aí, a animação está mostrando que a gente tem na vertical, todas as alternativas, as 4, elas trazem combinações diferentes. Então, se tu souberes isso, tu não precisa mais saber nenhuma outra, não precisa avaliar mais nenhuma outra alternativa, certo? Vai eliminar todo o restante. O curioso é que a gente poderia deslocar isso para outra coluna aqui, vamos pegar outro, na vertical, viu? Mesma coisa. Se num primeiro momento a gente viu ali que era 2, 1, 3, 4, a gente deslocou aqui para o ladinho, vai ficar 4, 3, 1, 2. Certo, pessoal? Então, fica bem tranquilo da gente visualizar que não tem como errar uma questão como essa. Se a gente souber a informação sobre um livro, resolve por eliminação, né, todas as outras, os outros preenchimentos das lacunas. Ok? Bem fácil a questão, associa as colunas, bem tranquilo, certo? Basta que o candidato tenha um conhecimento razoável sobre algum dos livros e está tudo resolvido. Nem todas as questões são assim, tem outras questões que são mais complexas, mas enfim, esse é o tipo de questão muito comum na prova da ACAF. Vamos adiante, pessoal. Eu falei a vocês que nós temos também a possibilidade de encontrar, como tema de redação da UFSC, ou da UDESC, ou da ACAF, o eixo temático que nós tínhamos visualizado ali. Aconteceu no vestibular, então, de 2014, o seguinte: 2 propostas de redação aqui apareceram envolvendo de maneira direta a leitura dos livros, né, e a compreensão desse eixo temático que estava ali colocado. Proposta 2. Narre um novo desfecho para a história de uma das personagens no contexto das obras literárias citadas nos excertos. Então, tem que fazer uma narrativa, certo? E deves aproveitar aí alguma das personagens e dar um novo desfecho, dar um novo final. Muita gente dizia, professor, eu não gostei do final da Helena, por que a Helena morre no final? Né? Então aí o candidato tem a possibilidade de fazer o final da história ao seu modo, desde que mantenha a coerência, né, para com aquilo que está colocado ao longo da narrativa, e por isso o conhecimento sobre o livro é essencial. Ninguém poderia fazer uma proposta de redação assim, desconhecendo o enredo da história, desconhecendo, né, a maneira como a história vai evoluindo, para poderes fazer o final coerente, ok? Conhecer a personalidade da Helena, a personagem que está ali colocada, enfim, né, citando um exemplo aqui. Depois nós temos a proposta de número 3, que diz assim: escreva um texto relatando de que forma um ou mais perfis femininos representados nos excertos desafiam o comportamento masculino da atualidade, certo? Então é interessante que também o candidato tem que recorrer à obra, àquilo que leu, para poder fazer esse relato. Então é muito interessante observar como os livros eles são essenciais. Né? Não vai ser só lendo um resuminho, de repente, que o candidato vai ter um aproveitamento legal. Né? A gente recomenda aqui que, bom, a gente sabe, às vezes o candidato também não tem assim, não consigo ler tudo, estou fazendo vários vestibulares ao mesmo tempo, e prioriza fazer algumas leituras e deixa outras de lado. Mas aí vai ter que ser um bom resumo e vai ter que ser uma ótima aula, né? Então é também para isso que a gente está aqui, para te ajudar nesse sentido. De repente preencher um pouco dessas lacunas, às vezes eu não consegui fazer uma leitura de um determinado livro, ou fiz essa leitura de maneira muito apressada. Então as aulas do professor Edir estão aqui para te ajudar, para ter uma imagem clara do livro, entender como é que ele se desenvolve, como é que evolui o enredo, quais são as características das personagens e tudo mais. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha na próxima tela? Tema de redação na UDESC. Aí, olha só, temos um texto ali que mostra essa mulher ocupando múltiplas funções na sociedade contemporânea. Então, é uma outra abordagem para o mesmo tema da mulher. Também vamos verificar que a UDESC, ela fez uma outra proposta de redação nesse mesmo vestibular e pensou um outro eixo temático. Isso é uma coisa muito interessante. A gente tinha enxergado um eixo temático mulher, mas outras relações entre livros podem ser encontradas. E aqui a gente vai observar que na prova da UDESC foi feita então uma relação entre 2 trechos que falam de diferenças sociais. Com base na leitura dos textos motivadores abaixo, redija um texto dissertativo enfocando o tema diferenças sociais. E aí nós temos ali o texto 1 de Clarissa, do Érico Veríssimo, que diz: temos aqui vários exemplos dos erros de nosso regime. Aqui ao lado, aponta para a casa de Dona Tatá, mora uma pobre viúva que trabalha o dia todo e toda noite e não tem dinheiro nem para comprar leite para o filho doente. Pois ali, naquele palacete, mora um homem rico que tem dinheiro no banco, que tem muitos filhos que andam bem vestidos e bebem bastante leite. Então aqui o contraste, né, a violência, né, desse contraste
social aqui, em que uns têm tanto e outros têm tão pouco, certo? Isso está colocado claramente aqui no livro do Érico e também aparece num trecho de Machado de Assis ali. Vamos só fazer uma leitura do início do trecho, texto 2. Valem muito os bens da fortuna, dizia Estácio, eles dão a maior felicidade da terra, que é a independência absoluta. Né? E aqui a leitura do trecho vai nos levar à ideia de que aqueles que possuem os bens da fortuna acabam tendo privilégios em relação àqueles que nada possuem, o que é óbvio, não é? Então, o candidato poderia fazer a sua redação aqui com base num outro eixo temático que poderia, quem sabe, já ter imaginado. De repente, tu estás lendo em casa e observando ali, está fazendo a leitura da obra e pensando, poxa, esse tema aqui já apareceu no outro livro e tal. Beleza. Às vezes é difícil para o vestibulando também estar fazendo essa leitura e identificar sozinho esses eixos temáticos. Então aí entra de novo o papel do professor Edir na ideia de já ter feito essas leituras de maneira aprofundada, de já ter pensado alguns temas fundamentais que vocês vão ter que levar em consideração. Quem sabe já ir fazendo as leituras imaginando, olha, esses temas estão presentes no livro, eu tenho que ir identificando. Tá? Então o professor vai sempre procurar orientar a tua leitura a partir das videoaulas, a partir dos nossos PDFs e também a partir de alguns testes complementares que a gente vai fazendo sempre ao final de cada estudo, ao final de cada unidade. É isso aí. Vamos adiante, pessoal. Nós temos ainda que pensar no futuro. É isso, nós temos que pensar como vai ser agora em 2016. Vamos dar uma olhada no nosso programa da UFSC de 2016? Bom, nós temos aí então várias histórias, o Fantástico na Ilha de Santa Catarina, Cortiço, A Hora da Estrela, O Santo e a Porca, Poesia Marginal, Além do Ponto e Outros Contos e A Majestade do Xingu. Esses são os livros, ok? Vamos ver como é que funciona isso então esse ano, a questão dos eixos temáticos, como isso poderia aparecer. Vamos conhecer um pouquinho mais de cada um desses livros também, né? Vamos fazer uma pequena resenha de cada obra literária escolhida para os vestibulares deste ano. Vamos lá. Amigos, começamos pelo Cortiço. É o clássico, né, do ensino médio. É interessante que esse programa da UFSC, que a gente vai percebendo agora, ele não traz assim livros muito diferentes, inusitados, enfim. A exceção ali de A Majestade do Xingu, do Moacir Scliar, e de Além do Ponto e Outros Contos, do Caio Fernando Abreu, os outros livros, eles são livros muito clássicos, já conhecidos do vestibulando. Claro, temos também o Fantástico na Ilha de Santa Catarina, que para um candidato que venha de fora do estado, para quem não seja local, também pode parecer uma obra, né, diferente, estranha, desconhecida. Né? Mas aí também vamos fazer um trabalho muito especial com esse livro que representa a literatura local. Mas de maneira geral, ele é um programa razoavelmente acessível. O candidato local aqui já fez provas anteriores em que esses livros já haviam aparecido. O Santo e a Porca apareceu em 2008, Poesia Marginal apareceu já em 2013, A Hora da Estrela já estava no programa de 2014, Várias Histórias e o Fantástico na Ilha de Santa Catarina estavam no programa do ano passado, né, Vestibular 2015. Então, a gente tem aqui um conjunto de obras relativamente acessível. Vamos lá. O Cortiço. Vamos pegar um trechinho do Cortiço, então, para poder analisar um pouco do estilo da obra, né? Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum, zum, zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após os outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio d'água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses, não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo d'água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal, nos fundos por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Amigos, verifiquem aí o seguinte, aglomeração, essa é a primeira palavra que eu destaquei para vocês. A palavra aglomeração, ela indica o quê? Que o naturalismo é uma escola literária do final do século XIX, que vai ter relações diretas aí com o realismo também, mas ela vai ter uma diferença substancial em relação ao realismo, que é valorizar o coletivo. Existe, então, aqui uma valorização da ideia de coletividade, multidões, certo? Há quem diga que o Cortiço é o protagonista do próprio Cortiço.
Isso é verdade. Nós vamos depois avaliar isso com calma no estudo da obra. E nós temos também a ideia de machos e fêmeas, outra expressão que eu destaquei ali na nossa tela. Queria destacar para ti que o aspecto aqui é o zoomorfismo, ou seja, nós estamos diante de uma obra literária naturalista que costuma relacionar o ser humano a aspectos de leis naturais, né? Ou seja, ele é regido pelas leis naturais, determinado pelos seus instintos. Então, essa é a grande questão que faz o naturalismo ser diferente do realismo. Naturalismo tem relação com ciências naturais e aqui a gente tem o ser humano guiado, determinado pelos seus instintos. A química, a física e a biologia acabam sendo fundamentais na compreensão aqui das leis que regem os organismos humanos, certo? Então é por isso também que não vale a pena fazer uma análise individualizada das personagens muitas vezes no caso do naturalismo. Predomina a noção de coletivo, porque todos acabam sendo animalizados. Zoomorfismo é uma característica importante. Ok, pessoal? Então a gente está vendo aqui também o seguinte, esse contexto, esse ambiente do cortiço, ele é um ambiente de miséria, é um ambiente de exclusão social. Não estaria aí, quem sabe, o eixo temático que procuramos? Vamos tentar relacionar isso com outras obras. Vamos ver qual é o próximo livro. Amigos, aí, A Hora da Estrela. Gente, A Hora da Estrela aparece aqui na nossa tela, capa do filme A Hora da Estrela, certo? A Hora da Estrela de Suzana Amaral. O filme, né, ele procura, claro, fazer uma adaptação do livro de Clarice Lispector. E é muito interessante observar que esse procedimento, às vezes, de assistir ao filme é uma ferramenta usada pelos vestibulandos e tal. Beleza. Muitas vezes o pessoal me pergunta, professor, posso, ao invés de ler o livro, assistir ao filme? Eu diria que essa substituição, pura e simples, ela não é legal, pessoal. A gente tem que tentar entrar em contato com a questão da linguagem do livro. Pensa na prova da UFSC, por exemplo, que pega e coloca ali o trecho para análise e é uma questão de linguagem. Muitas vezes é a gramática do texto e a linguagem do texto o que acaba resolvendo a questão. Então não é só o enredo. O filme até pode ser uma ferramenta legal para conhecer o enredo, mas nem sempre também, porque às vezes os filmes fazem algumas distorções grosseiras sobre a obra original, enfim. Então, até o filme da Suzana Amaral aqui é uma ótima adaptação, viu? Ele respeita bastante o enredo e até o texto da Clarice, mas é sempre preferível, por via das dúvidas, que o candidato tenha acesso ao livro, né? Caso também, já comentamos aqui, não foi possível fazer uma leitura legal, preciso de um apoio, não vou conseguir ler a tempo, enfim, ótimo, assiste a videoaula, faz a leitura também do nosso PDF e aí tu vai conhecer bem o funcionamento daquele texto, trechinhos ali para conheceres melhor a linguagem e depois então assiste ao filme para fazer um complemento, né, da tua leitura. No caso do filme A Hora da Estrela é uma boa adaptação e é recomendável que seja o quê? Feita a leitura primeiro do livro, ou pelo menos, né, que tu assistas às nossas aulas e uses nosso material, para que depois tu compares o filme com aquilo que a gente já estudou. Sempre melhor fazer assim. Ok, pessoal? Vamos adiante. Vamos dar uma olhadinha então aqui num trechinho de Hora da Estrela. Diz assim, sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem... Desculpa. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, eu também não faço a menor falta e até o que escrevo, um outro escreveria, um outro escritor sim, mas teria que ser um homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Como nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiriam. Poucas se queixam e ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. E esse quem, será que existe? Então aqui a gente tem uma série de questões meio filosóficas colocadas aqui sobre o caráter dispensável, digamos assim, né, insignificante de cada ser humano. No fundo, esse livro chamado A Hora da Estrela não é só a história de uma nordestina miserável, a semi-analfabeta, excluída na sociedade, uma nordestina que tenta a vida no Rio de Janeiro e é solenemente ignorada pelas pessoas por onde passa, certo? Ela parece insignificante, diz o próprio narrador, ela era capim, certo? Ela era café frio,
são algumas metáforas usadas ali para relatar, para demonstrar a insignificância da personagem. No entanto, pessoal, a gente vai identificar aqui que essa insignificância da Macabeia, no fundo, metaforicamente, ela pode remeter à insignificância de qualquer um de nós, como o trechinho está colocando aqui, certo? Uma insólita identificação do escritor, que seria um intelectual, com uma nordestina, como já dissemos, nessa condição de miséria econômica e miséria cultural, certo? Mas no fundo, o grande tema do livro é a miséria existencial de todos nós. Então é bom ficar bastante atento para isso. Depois a gente vai conversar mais detidamente sobre A Hora da Estrela nas nossas videoaulas, certo, pessoal? Mas enfim, nós temos aí um trecho que fala de uma nordestina excluída socialmente e que vive nessa miséria material, cultural. Então, será que nós não estamos diante de novo do tema da miséria? Será que, comparando com Curtiço, não poderíamos dizer que nós estamos diante do tema da exclusão social? É uma tendência que a gente vem observando aqui. Vamos dar uma olhada na sequência, então, para ver o que acontece com os próximos livros. A Majestade do Xingu, de Moacir Scliar. Trata-se de uma obra, então, diferente, né, se considerando dos outros livros que já tinham aparecido em vestibulares anteriores, ou que são mais conhecidos do público em geral, A Majestade do Xingu, do Moacir Scliar. Pois bem, nós temos um trechinho aqui, e antes de comentar o trecho, o autor, Moacir Scliar, ele tem ascendência judaica, costuma trabalhar bastante esse tema da imigração judaica no Brasil, certo? Médico por formação, o Moacir Scliar, ele também vai trazer um pouco dessa temática nesse livro, certo? Uma característica fundamental do autor também é o uso da ironia, certo? Esse é autor também imortal na Academia Brasileira de Letras, enfim, é um cara bastante reconhecido, mundialmente até pela sua literatura. Então, nós temos aqui A Majestade do Xingu trazendo algumas questões importantes na obra do autor mesmo. A mesma ironia que eu mencionei, a temática da imigração judaica aparece, o personagem principal é Noel Nuttels, um imigrante judeu russo que vai, radicado no Brasil, transformar-se num conhecidíssimo médico sanitarista que vai dedicar parte da sua vida a cuidar dos índios no Xingu, certo? Noel Nuttels, diga-se de passagem, é um personagem histórico que vai protagonizar aqui o livro chamado A Majestade do Xingu, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha no trecho, depois a gente comenta um pouquinho sobre a questão do eixo temático que a gente está procurando. O pogrom. Ao anoitecer, tropel de cavalos, gritos ferozes, logo ali estavam aqueles demônios dos cossacos bêbados, batendo nos homens, violentando as mulheres, queimando as 15 casas. O pogrom, doutor, era um massacre organizado, uma válvula de escape para as tensões do império. A colheita fracassava? Pogrom. A Rússia era derrotada numa aventura guerreira? Pogrom. O czar se sentia ameaçado? Pogrom, pogrom, pogrom. Mesmo os que desaprovavam o pogrom, o civilizado conde Alexei era um deles, nada faziam para evitá-lo. Muitos habitantes da aldeia aceitavam resignados a violência. Vinha de tanto tempo aquilo que já se constituía em fatalidade. Outros, porém, se revoltavam. Até quando os judeus continuariam a ser massacrados? Não estava na hora de dar um basta à perseguição? Não existiria no mundo um lugar em que a gente pudesse escapar daquele permanente terror? Pois bem, vejam, aqui a gente tem a perseguição que sofriam os judeus, certo? Aqui os judeus russos que vão ter que deixar aquele território e em busca dessa aventura da imigração. Então, bastante interessante a gente poder relacionar de novo essa questão da exclusão, da marginalidade, né? Historicamente marginalizados aqui os judeus, não só nesse caso aqui da Rússia, por exemplo, mas desde a diáspora, né? E até mesmo depois nos lugares onde os judeus procuram se radicar, podem encontrar, né, bastante resistência dentro, né, dessas sociedades. Então o judeu parece sempre fora do lugar. E essa questão também pode acabar sendo abordada, ou seja, a questão da exclusão e da marginalidade a que o povo judeu acabou sendo historicamente submetido. Fica bastante atento para isso. E observa também que o personagem, Noel Nuttels, depois dedicando sua vida a cuidar dos índios no Xingu, de novo nós temos a questão da marginalidade do indígena aí nesse caso, certo? Historicamente no Brasil, o indígena, com o processo de colonização, vai sendo colocado à margem da sociedade. Ok? Então, nós temos que levar em conta a temática da marginalidade, é o que me parece ficar cada vez mais claro com o estudo que a gente está fazendo aqui dos livros, procurando, né, essas conexões, essas interseções entre os enredos. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na próxima tela, vamos conhecer aí
O Fantástico na Ilha de Santa Catarina. A gente faz uma brincadeira aqui com o Harry Potter, por quê? Porque o Fantástico na Ilha de Santa Catarina é uma obra que vai trazer a temática bruxólica, né? Todos os contos, todas as 24 narrativas do Franklin Cascais aqui, autor local, todas essas 24 narrativas trazem o tema bruxas, que faz parte da cultura açoriana, faz parte, né, do imaginário açoriano. Então a gente está diante do folclore catarinense, do folclore ilhéu, e especialmente aqui vai ser levado em consideração a questão da linguagem. A gente vai ver agora no trechinho selecionado que não só, né, o imaginário bruxólico, o folclore bruxólico, as questões relativas, né, ao imigrante açoriano, como o pão por Deus, que vai aparecer em algumas narrativas, o boi de mamão, algumas questões da tradição açorita, nós vamos perceber também que a linguagem vai ser um elemento fundamental. Também um pouco desse cotidiano, né, do ilhéu, né, do manezinho da ilha, o pescador artesanal, certo? O cara que vive da agricultura familiar, enfim, esses são personagens simples, humildes, que são a representação do famoso manezinho da ilha. Observa que a gente vai, no trecho, identificar um aspecto de linguagem muito interessante. Olha só, como é escrito o trecho. Eu nunca vi uns homens tão bons que nem aqueles. Eles primitiram até fazer uma casa de tijolo para um poder de gente daqui, só porque acharam essas casas de parede e estuque muito fraca. Primitiram para aí nasce uma vaca que dá leite, crosta, coalhada, nata, manteiga, puro e queijo. Disseram que sai tudo prontinho de dentro do ubre da vaca, sem a gente precisar se incomodar. Bom, a gente tem um trechinho de eleição bruxólica aqui. É interessante nessa vaca que já dá manteiga, certo? Tem lá, depois tem um trechinho que fala da parreira que já dá vinho engarrafado. Nessa passagem aqui, na verdade, temos uma metáfora do processo de industrialização. Uma coisa interessante. O conto chama Eleição Bruxólica e o personagem aqui ele acaba remetendo à ideia de que os homens da cidade, os políticos da cidade vieram até aquela comunidade fazer promessas e pelo que a gente percebe são promessas bastante mirabolantes, promessas infundadas, né, em troca do voto das pessoas. Então a gente está observando aqui uma crítica, né, a esse processo da política e da urbanização como um processo que vai também o quê? Marginalizar essas populações mais simples, mais humildes, ou contribuir, né, para a marginalização dessas pessoas. Acho que estamos diante de um eixo temático que está se desenhando de maneira bem clara aqui, né, pela conexão que a gente está fazendo entre os enredos de várias obras. Vamos seguir então, dando uma olhadinha em outros textos. Só não te esquece a questão da linguagem aqui, a gente chama esse procedimento aqui de escrita fonética, viu? Quando Franklin Cascais, autor de O Fantástico na Ilha de Santa Catarina, tenta imitar a fala com a escrita. Vamos adiante. Um outro livro surge aqui para a nossa análise, e vejam só, o título da obra, Poesia Marginal. Então a gente tem talvez várias facetas, né, dessa marginalidade. Essa geração aqui de poetas dos anos 70, Ana Cristina César, Cacaso, Chacal, Francisco Alvim e Paulo Leminski, é uma geração de poetas que podemos considerá-los como parte daquele movimento da contracultura, né? Ou seja, a gente está diante de pessoas que pensam diferente, que se comportam de maneira diferente daquilo que o status quo permite. Ou seja, a gente está diante de uma contestação de ideias, de valores, de comportamento dessa juventude aqui dos anos 70. Não esquecer que a gente está num Brasil fechado, né? Num Brasil que vive aqui os seus piores anos de ditadura, né, os anos de chumbo, a censura, e essa marginalidade ela deve ser entendida então como um comportamento que está à margem da sociedade. Os temas dessa poesia são temas que também estão, digamos assim, colocados como algo que contraria aquilo que é permitido e, portanto, são temas marginais, sexo, drogas e política, inclusive. Certo? E esses temas são impublicáveis e por isso esses textos eles vêm meio que à margem do sistema. O pessoal não publicava livro, publicava o quê? Publicava em forma artesanal, alguns livretos feitos em mimeógrafos, por isso chamava geração mimeógrafo também. Lembra? Aquela provinha que a gente fazia lá no ensino fundamental, eu pelo menos fazia, não sei se a nova geração vai se lembrar disso, mas acho que alguns de vocês lembram, que a gente tinha aquela folha, aquela matriz roxa fedendo a álcool. Pois é, era assim que os poetas marginais faziam o seu livreto artesanal,
ou seja, não era publicado pela indústria editorial, não, isso corria por fora, era meio clandestino, e era entregue ali, distribuído na fila do cinema, do teatro, quem sabe lá na universidade ou no cursinho, onde as pessoas pudessem ter algum interesse por poesia, certo? Então a gente tem aí um sistema de publicação, de distribuição que está à margem, né, da indústria editorial. E, claro, isso acaba contribuindo muito para se driblar a censura, isso é bastante interessante, certo? Garantindo a livre expressão do pensamento desses temas que eram impublicáveis na época. Isso é poesia marginal. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha então assim, ó. Selecionei uma manchete da Folha de São Paulo aqui, destacando, por exemplo, o AI-5. Olha só, governo baixa novo ato. Que ato seria esse, né? Que não está referido ao ato institucional número 5. Ó, decretado recesso do Congresso Nacional, está escrito ali em cima. É como se o Congresso tivesse só tirado férias, tá tudo tranquilo. E depois aparecem ali alguns super benefícios que parecem, né, que estão todos eles relacionados ao fato de que o governo baixou um novo ato. A maneira como o jornal organiza as informações acaba nos dando subliminarmente a mensagem de que o tal novo ato seria algo positivo. Porque observa o que está colocado ali na coluna da esquerda no jornal. Fretes marítimos, Brasil terá mais 200 milhões de dólares. Certo? Dá uma olhadinha ali embaixo, Faria Lima dá início oficial às obras do metrô, olha coisa boa. Depois olha ali do lado direito, Aid emprestará 77 milhões a projetos nacionais, só coisa boa, certo? Então, parece que esse tal novo ato seria uma coisa totalmente excelente, certo? E claro, né, não podemos esquecer, hoje no Maracanã, o jogo do Brasil com a Alemanha, numa época em que o Brasil não perderia de 7-1 para a Alemanha, certo? Então tudo é coisa boa nesse jornal que registra aqui o AI-5, né? O decreto, o ato institucional número 5, que vai cercear as liberdades. Lembrando que o AI-5 é conhecido como o golpe dentro do golpe, ou seja, é o momento em que nós vamos ter de maneira mais acentuada ali a repressão, a tortura, a perseguição política e a censura e a dissolução do Congresso, enfim, é o estado de exceção por completo. Agora, olha como poesia marginal pode tratar disso, como a gente pode ter a relação com a história. Olha a poesia que a gente selecionou aqui, a poesia do Cacaso, certo? Chamada As Aparências Revelam. Diz o seguinte: afirma uma firma que o Brasil confirma, vamos substituir o café pelo aço. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar. Não há na violência que a linguagem imita algo da violência propriamente dita? Bom, aqui temos uma linguagem bem cifrada, né? Mas afirma uma firma, tem essa coisa da aliteração, né? Que é a repetição do som da consoante. Afirma, uma firma que o Brasil confirma. E aqui a gente está fazendo uma referência subliminar ao processo de industrialização. Ó. Vamos substituir o café pelo aço, significa dizer sair de uma matriz econômica essencialmente agrária e chegar, né, a uma matriz econômica ligada à industrialização. É o tal do milagre econômico, né, que a gente viveu aí nos idos da ditadura, certo? Só que aí depois o autor ele faz uma brincadeira, ele faz uma metáforazinha. Vai ser duríssimo descondicionar o paladar, trocar o café pelo aço, como se a gente tivesse que engolir o aço. Entende? Como se a gente tivesse também que engolir esse processo de industrialização, né, na marra, certo? Como se a gente tivesse que mudar e muito e abruptamente a nossa maneira de ser, e isso colocado aqui na dimensão econômica também. Só que essa coisa de ter que engolir o aço ao invés de engolir o café, né, parece colocada aqui como uma metáfora bem violenta, e na parte final do poema diz o seguinte: não há na violência que a linguagem imita algo da violência propriamente dita. A imagem, trocar o café pelo aço no nosso paladar, né, ela é uma imagem violenta. E aí a linguagem imita, né, a própria violência do que significa aquilo que está acontecendo com o Brasil na época. Ou seja, a gente está diante, né, de uma referência metalinguística aqui no final do poema, ou seja, a linguagem falando sobre a linguagem, o poema refletindo sobre, né, a própria poesia, e a gente tem aí então a metalinguagem somada a um exercício de reflexão metafórica aqui sobre a política brasileira da época. Muito interessante o texto do Cacaso, isso é poesia marginal. Beleza, pessoal? Vamos adiante. A gente já falou de marginalidade em várias facetas. Aqui surge um livro muito interessante chamado Além do Ponto e Outros Contos, de Caio Fernando Abreu. Caio Fernando Abreu, conhecido também como Caio F., escritor gaúcho,
também está ligado a essa geração 70 aí da contracultura, certo? São muitos os contos aqui do Caio Fernando Abreu, numa linguagem bastante intimista, uma linguagem que às vezes até se assemelha um pouquinho a muitos textos da Clarice Lispector, ou seja, aquela coisa da prosa mais ligada ao universo subjetivo, emocional, psicológico, não tanto narrativas com enredo de muita ação, certo? Mas olha só, a gente vai pegar um trechinho aqui de um conto muito conhecido do Caio F, chamado Aqueles Dois. Afastaram-se então. Raul disse qualquer coisa como, eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul outra coisa qualquer como, você tem a mim agora, e para sempre. Usavam palavras grandes, ninguém, mundo, sempre. E apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta, e não precisassem ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas, cheias de apenas gatos e putas. Em casa, acariciou Carlos Gardel até que os dois dormissem. Mas um pouco antes, sem saber porquê, começou a chorar, sentindo-se só e pobre, feio e infeliz e confuso e abandonado e bêbado e triste, triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas e era muito tarde. Então aqui a gente tem um texto com uma imensa sensibilidade aqui na construção da melancolia do personagem, né? A gente tem dois personagens, na verdade, marginais, né? Marginalizados, pelo menos, no contexto da sociedade em que vivem, Saul e Raul. O leitor um pouco mais sensível vai perceber que um diz ao outro, você tem a mim agora, enfim. Essa é uma história de amor, essa é a verdade. E os personagens vão viver esse amor, um amor homossexual, né? E isso vai chocar os padrões da sociedade daquele tempo. Ainda hoje, né, parece que essas questões elas estão colocadas com uma polêmica que, bom, sob o meu ponto de vista, é uma polêmica inacreditável. Como a gente pode questionar, né, que pessoas possam se amar, né? Tantas outras coisas não são questionadas na telenovela ou no noticiário, como a violência, né, como a intolerância, mas o amor parece ser algo de questionamentos. Isso é inacreditável. Mas, enfim, né, trata-se de uma opinião aqui do professor e eu acho que a gente deve ter um senso crítico quando está avaliando os textos. Às vezes propostas de redação, como por exemplo acontecem no Enem, redige uma dissertação levando, né, em conta ou respeitando os direitos humanos. Fica bastante atento a isso, né? Essa ideologia está presente nas provas, a gente não pode se furtar também aqui a uma análise crítica e respeitosa em relação às diferenças. Isso é muito importante para o sucesso do candidato nos vestibulares que vai fazer, ok? E acho também para que a gente possa crescer e evoluir como seres humanos, ou seja, a tolerância, a aceitação das diferenças e da diversidade. Mas aqui a gente tem então essa temática da homossexualidade. Os personagens do Caio F são personagens que geralmente são marginalizados, a gente já vê aqui, né, tem a referência a homossexuais, prostitutas, pessoas, por exemplo, a gente tem em determinado momento a referência também ao HIV, e o próprio HIV foi a causa da morte do Caio F. Então, a gente tem aqui realmente esse universo de uma outra forma de marginalidade. Tem a ver com questões comportamentais, tem a ver com orientação sexual, né, do escritor e das suas personagens. Isso também vai fechar todas, né, com a perspectiva que a gente estava colocando aqui de linkar os livros com base num tema gerador. Então, a questão da marginalidade, como a gente já falou. A gente vai estudar mais do Caio F e da sensibilidade desse escritor na construção dos seus contos. Vamos adiante, então. Agora chegamos de novo ao Machado de Assis. Eu digo de novo porque o Machado de Assis está sempre, né, presente nas provas. Não existe prova de vestibular, realmente uma prova de literatura que valorize essa disciplina, sem que a gente observe aí a presença do Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, o maior escritor que a literatura brasileira já conheceu. Então, nós temos aí no Machado de Assis, eu peguei um trechinho para a gente poder avaliar outra perspectiva aí para o eixo temático que a gente está delineando da marginalidade. Dá uma olhada aqui. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno, o próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os à toa e fixou-os no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço um lenço escuro, nas orelhas nada. Tudo isso com 27 anos, floridos e sólidos. Bom, brincadeira aqui, dessa mulher que não está dentro de um determinado padrão de beleza. Característico do Machado, né? Ela não era bonita,
e nem feia. O que significa isso? Né? Essa mulher não é uma mulher romântica, ela não é aquela mulher construída com o Photoshop do romantismo. Ela não é bonita e nem feia. Isso já acentua uma característica muito interessante da prosa do Machado de Assis, que é a ambiguidade feminina. Ela é ambígua aqui já na aparência, ou seja, já no aspecto físico. Imagina só, a gente pode vê-la de diferentes maneiras, dependendo do ângulo como nós possamos percebê-la, né? Então isso é bem interessante. E essa ambiguidade na aparência física só vai reforçar a ambiguidade também das emoções e dos comportamentos que essa personagem vai acabar adotando. A gente não vai entrar em grandes detalhes aqui sobre esse conto chamado Uns Braços, que faz parte de várias histórias do Machado de Assis, mas eu queria destacar para vocês, pessoal, que a mulher, no século XIX, ela também enfrenta, né, esse processo de marginalização, ou seja, a mulher parece que ela precisa se conformar com uma sociedade patriarcal e machista naquele contexto. E as personagens machadianas, no fundo, elas são grandes questionadoras. Ao extravasarem seus desejos secretamente aqui, né, e isso o Machado de Assis consegue captar com a profundidade psicológica do seu olhar, a gente vai perceber que essa mulher ela precisa romper com uma sociedade que a oprime. Certo? A temática do adultério feminino, que acontece em muitos contos, que está eternizada naquela sugestão de um eventual suposto adultério em Dom Casmurro, essa temática é justamente a ideia de questionar-se essa sociedade patriarcal e machista que tende a oprimir a mulher. Certo? Então essa opressão, essa marginalização da mulher. Nas sociedades contemporâneas a gente sabe que existe um processo, né, de tentar superar isso, mas a gente também deve considerar que isso ainda não está completamente superado, uma vez que as mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho, é sabido, ainda não recebem, por exemplo, o mesmo valor pago a um homem por uma mesma função. Então existe essa distinção e isso não deixa de ser mais uma forma de opressão que ainda existe numa sociedade que ainda tem muito o que enfrentar para vencer essas barreiras, né, de desigualdade e de marginalidade, ok? Então é isso. Nós temos agora que pensar em outra possibilidade também de temas, tá? A gente estava falando aqui dos temas, a gente passeou por vários livros, mas eu não poderia deixar de dizer para vocês que é possível que a gente encontre outros eixos temáticos. Então, eu mostro aqui para vocês essa animaçãozinha aqui, sugerindo que a questão do dinheiro, a questão, quem sabe, da ganância, tá? E aí, quem sabe, a gente pode encontrar algo relativo a isso em outros textos que nós vamos ver agora. Então, falamos muito do tema marginalidade, para mim parece o eixo temático bem claro, mas vamos ver o que mais que a gente pode encontrar aqui. Machado de Assis, em várias histórias, tem um conto chamado Entre Santos, certo? Olha só o trechinho. Mas não era. Que ele é usurário e avaro eu não nego. Usurário como a vida e avaro como a morte. Ninguém extraiu nunca tão implacavelmente da algibeira dos outros o ouro, a prata, o papel e o cobre. Ninguém os amuou com mais zelo e prontidão. Moeda que lhe cai na mão dificilmente torna a sair e tudo o que lhe sobra das casas mora dentro de um armário de ferro fechado a 7 chaves. Abre-o às vezes por horas mortas, contempla o dinheiro alguns minutos e fecha outra vez depressa. Mas nessas noites não dorme, ou dorme mal, não tem filhos. A vida que leva é sórdida, come mal para não morrer, pouco e ruim. Amigos, o conto Entre Santos aqui ele fala do pecador avaro, que é o Salles. Salles, então, um sujeito avarento, é um cara mesquinho, é alguém que acumula capital e parece bastante insensível para as pessoas que o cercam. Então a avareza é um tema colocado aqui no conto Entre Santos, que depois a gente vai estudar com mais calma. Ela aparece, então, nesse texto do Machado, já tinha aparecido lá no Curtiço também, fica atento. O personagem central de O Curtiço, um dos, né, na verdade, além do próprio Curtiço, que parece ser realmente o grande protagonista da obra, mas a gente pensar, o cara que construiu o Curtiço é o João Romão. É um cara o quê? Que ele vai dando pequenos golpes para conseguir subir na vida, né? Ele erra no troco dos clientes para menos, ele come os restos de comida dos clientes no bar para não ter que comprar comida para ele mesmo, ele dá um golpe na Bertoleza, vendendo uma falsa carta de alforria para ela. Então, ele rouba material de construção de uma pedreira que tem nas vizinhanças para poder construir os casebres do Curtiço. Então, ele é um cara que vai sempre ser a representação daquela fúria capitalista, acúmulo de capital, certo? Esse é o João Romão, um cara avarento em O Curtiço, parecido com o Salles, personagem de Entre Santos, igualmente avarento. E aí dá uma olhada numa obra que a gente ainda não comentou do programa, a obra que faltava nós comentarmos, que é O Santo e a Porca.
certo? É uma obra do Ariano Suassuna, muito parecida com o Alto da Compadecida, que é a obra mais popular do autor em muitos aspectos, certo? Aqui nós vamos perceber, dá uma olhada no trecho, dois personagens, o Euricão, tá? o Euricão árabe e a Caroba. Caroba pode ser também representação dessa personagem que é pobre, que por isso acaba sendo o quê? Marginalizada, mas ao mesmo tempo a Caroba, essa criada do Euricão, ela vai ter um papel interessante aqui, muito semelhante àquele papel desempenhado pelo João Grilo em O Alto da Compadecida, que é aquele personagem que ele é pobre, ele digamos, socialmente ele está rebaixado e ele precisa sobreviver no meio daquela miséria, e a criatividade, a malandragem, certo? Aquela mentira, né, que acaba sendo usada de um jeito criativo, acaba funcionando aqui como um mecanismo de sobrevivência, certo? Então o Suassuna ele acaba usando muito disso em personagens importantes dele, como João Grilo, em Alto da Compadecida, e a Caroba, a criada do Euricão aqui, acaba cumprindo esse papel aqui também, dessa mentirinha para sobrevivência, dessa malandragem, desse jeitinho brasileiro de virar a coisa e conseguir sobreviver nas condições mais adversas. Então, o Euricão, por sua vez, é o personagem avarento. Então eu já te falei do cara do Cortiço, do João Romão, já te falei ali do Salles, de Entre Santos, e agora apareceu o Euricão como personagem avarenta, ou seja, o cara é o mesquinho. Olha só, e que ideia foi essa de que eu tenho dinheiro? Você andou espalhando isso, foi você, Caroba, miserável. Você que não tem compaixão de um pobre como eu, foi você, só pode ter sido você. Eu? Eu não. Ah, meu Deus, com essa caristia, ai a crise, ai a caristia... Tudo que se compra é pela hora da morte. É o que o senhor compra? O que é que o senhor compra? Me diga mesmo, pelo amor de Deus. Só falta matar a gente de fome. Ai a crise, ai a caristia. Tudo querendo me roubar, mas Santo Antônio me protege. Ai a crise, ai a caristia. Olha só, a gente tem aqui um bordão do personagem. A crise, a carestia, ou seja, a crise, a carência, a pobreza, a miséria. O cara que tem muito dinheiro, que guarda dinheiro não debaixo do colchão, mas na sua porquinha, certo? O santo e a porca. O cara que é muito avarento, o cara que economiza tudo, que faz parecer aos outros que é pobre, né? Que tenta sempre esconder a sua fortuna, o avarento, que é o Euricão, ele tem esse bordão, né? Que é uma frase que vai sendo repetida, né? Aliás, essas frases aqui, né? Ai a crise, ai a caristia, ai meu Santo Antônio, sempre assim, tentando dizer que ele está muito mal de grana, quando não é verdade, em absoluto é o contrário disso. É o cara que só acumula, acumula, acumula de maneira doentia, parecidíssimo lá com o Salles do Entre Santos e com o nosso João Romão de O Cortiço. Certo, pessoal? Então, agora dá uma olhada numa outra temática que eu também achei interessante selecionar, ou pelo menos na relação entre duas obras muito significativas do programa. A gente já falou de marginalidade, a gente já falou de avareza, de mesquinhez, de acúmulo de capital. Olha só. Dá uma olhada, a nossa mãe Diná aqui vai trazer o tema da superstição, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, porque a gente tem as cenas de cartomantes aqui colocadas no conto A Cartomante e no livro A Hora da Estrela, né? Quando a gente tem a Macabeia consultando a cartomante. Vai a cena aí de A Hora da Estrela, em que a Macabeia consulta a Madama Carlota, a cartomante. E tem mais, um dinheiro grande vai lhe entrar pela porta dentro em horas da noite, trazido por um homem estrangeiro. Você conhece algum estrangeiro? Não, senhora, disse Macabeia já desanimando. Pois vai conhecer. Ele é alourado, tem olhos azuis, ou verdes, ou castanhos, ou pretos. Não tem como errar, né? E se não fosse porque você gosta de seu ex-namorado, esse gringo ia namorar você. Não, não, não. Agora estou vendo outra coisa. Explosão. E apesar de não ver muito claro, estou ouvindo também a voz de meu guia. Esse estrangeiro parece se chamar Hans. E é ele quem vai se casar com você. Ele tem muito dinheiro. Todos os gringos são ricos, minha filha. Se não me engano, eu nunca me engano, ele vai lhe dar muito amor e você, minha enjeitadinha, vai se vestir com veludo e cetim e até casaco de pele vai ganhar. Bom, aqui então, a Madama Carlota, ela acaba iludindo a Macabeia com promessas de que ela, apesar de ter Macabeia, uma vida miserável, infeliz e sofrida, ela viria a ter uma vida muito feliz e rica ao lado do gringo de olhos verdes, castanhos, pretos ou azuis. Não tem como errar, como já dissemos. Fica bem evidente aqui o caráter
trapaceiro, picareta aqui da cartomante, certo? Agora, o curioso é que a Maca, coitadinha da Maca, né, ela tem essa promessa de que ela vai se dar bem, e ela sai lá da cartomante e algo terrível poderá acontecer com ela, não é, pessoal? Bom, entendedores entenderão. Me dá imagens! Brasil urgente! Bom, entendedores entenderão, ok, pessoal? Depois a gente vai estudar o livro e vai conhecer as cenas que aparecem ao longo de A Hora da Estrela. Mas, pessoal, eu queria mostrar para vocês agora o trecho de A Cartomante, da consulta que o personagem Camilo acaba fazendo em A Cartomante. E também a Cartomante vai acabar contribuindo para a desgraça do personagem, fazendo aqui previsões completamente equivocadas para ele. Observe. Vejamos primeiro o que o traz aqui. O senhor tem um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A minha ela, explicou vivamente ele. É muito interessante observar o seguinte. O que o traz aqui? O senhor tem um grande susto. Tipo, o que o traz aqui? O senhor está nervoso. A cartomante percebe o nervosismo no semblante do personagem e acaba fazendo parecer, como se fosse uma grande adivinhação, uma coisa que na verdade está estampada no rosto do Camilo, certo? E depois ela diz assim, quer saber se vai lhe acontecer alguma coisa ou não. Para que alguém vai na cartomante? Para saber se vai acontecer alguma coisa ou não. Certo? E ele diz, a mim e a ela, explicou vivamente ele. É interessante que ele acaba oferecendo um dado novo para a cartomante, dizendo, olha, eu quero saber se vai acontecer alguma coisa comigo e com ela. Aí a cartomante já sabe que se trata de uma história de amor e provavelmente proibida. Aí ela já vai deduzir que deve ter um terceiro, que é o corno na história. Né? E a cartomante vai dizer, veja aqui que o outro não sabe de nada. E ela vai acabar iludindo o próprio Camilo, certo? Pobre Camilo vai ser iludido pela cartomante, assim como a Maca saiu cheia de ilusões. Certo? Bom, amigos, é isso. Nós mostramos aqui muito do que pode acontecer nas provas de 2016, conhecemos melhor os livros, foi um prazer contar com a companhia de vocês nessa nossa palestra. E fica aqui o recado, né, pessoal? Vejam aí a mãe de Ná tentando fazer suas predições sobre o que vai acontecer no futuro, né? Bom, digo a vocês, pessoal, não existe magia para passar no vestibular. A gente precisa, na verdade, com essas provas tão concorridas, fazer uso, né, das ferramentas novas que a gente possui, dessas novas tecnologias, sempre procurando estar um passo à frente daquela concorrência que a gente sabe que está trabalhando duro para chegar lá. E, bom, com o professor Edir aqui, vocês podem contar, né, com as videoaulas mais inspiradas aí para vocês conseguirem visualizar o livro, imaginar situações de prova, para a gente poder ter uma noção exata do enredo. Vocês também podem contar com os nossos PDFs, com os resumos, com testes, né, baterias de testes simulados, enfim, que a gente vai fazendo, questões comentadas, uma série de recursos aí, aulas em áudio, em MP3, que podem também favorecer aquele aluno que é mais auditivo, enfim, de repente vai conseguir memorizar melhor os conteúdos dessa forma, e sem falar, claro, né, no constante exercício que a gente faz de promover uma análise crítica das obras, que vai fazendo o aluno não só memorizar, mas ter uma compreensão do livro, o que é sempre muito importante e que não é tão fácil encontrar por aí, né, um tipo de trabalho que te permita realmente ter tanta informação, análise crítica e exercitar o conhecimento que você está adquirindo. Isso é muito importante. Então, pessoal, fica aqui o convite para vocês continuarem nos acompanhando aqui no site edirliteratura.com.br. Um forte abraço para vocês, sucesso nas provas e na vida. Abração!